E aí galera no pedaço, tudo bem? Hoje finalmente review do capítulo 758 de One Piece, um capítulo foda. Eu quero pedir desculpa porque eu não pude fazer antes o review. Eu tive que viajar no final de semana e como o capítulo só saiu na quinta-feira, eu não consegui nem ler ele e eu só li ele hoje, que é segunda-feira. Então o vídeo está sendo gravado hoje para ser disponibilizado nessa semana, que vai ser a semana do capítulo 759 também. Mas partindo para o capítulo, a gente tem a capinha do Jinbe ali, que finalmente apareceu uma coisa diferente, além do gatinho chorando, perdido e tal, apareceu um navio lá meio que cortado, parece assim que algumas garras pegaram naquele navio, né, e cortaram ele, enfim, um navio naufragado, né. Indo para o capítulo em si, a gente teve essencialmente o Usopp sendo o protagonista do capítulo, né, uma coisa que é bem rara até. Na semana passada, no 757, a Robin tinha sido a protagonista do capítulo e essa semana foi o Usopp. Depois do Luffy e do Law terem deixado a Rebecca com o Kyrus e o Diamante lá nos Campos Floridos, né, eles chegam ao palácio em si, onde está o Doflamingo. E é interessante que o Law, quando ele tira as balas lá do corpo dele, que estavam ainda desde aquela vez que o Doflamingo tinha atingido ele lá com os 3 tiros, ele fala assim, desgraçado, ele me atingiu com balas de chumbo. Eu fico me perguntando por que balas de chumbo exatamente, assim, por que essa especificação, né? Eu fiquei pensando, talvez sejam essas balas de chumbo, porque como o chumbo ele é um material tóxico, talvez na morte do Coração, como aparentemente foi o Doflamingo que matou o Coração, né? E o Coração era o mentor do Law. Então talvez o Doflamingo tenha usado balas de chumbo também para atingir o Coração. E ele tenha sido infectado, intoxicado, melhor dizendo. E não tenha conseguido sobreviver, e por isso que o Law ficou com tanta raiva que ele tivesse sido atingido por balas de chumbo também. Depois a gente vai para a parte onde o Usopp é o protagonista de fato, né? A Sugar é avisada de que o Law e o Luffy já estão ali no palácio, então ela vai em direção a eles para tentar tocar neles, ou então no Luffy em si, para ninguém mais se lembrar deles. E o Usopp fica muito preocupado com isso, porque ele mesmo diz que sem o Luffy, né? Porque se ela tocar no Luffy, ela, assim como aconteceu com a Robin, ninguém vai mais lembrar do Luffy. Então, para eles não vai ter sentido estar ali, né? Nessa ilha. E ele mesmo fala que sem o Luffy não tem sentido nenhum partir pro mar. Então é muito legal essa parte, assim, No capítulo passado, a Robin também falou pro Gladius de que ela não ia deixar ele encostar nenhum dedo no capitão dela. E agora o Usopp também fala isso. Então, é muito legal de ver essa união que tem dos Mugiwaras todos se centrando no Luffy, né? Depois daqueles acontecimentos de Marineford, dos anos de treinamento, os 2 anos de treinamento. Então o Usopp ele faz um tiro meio que às cegas lá com o Kabuto dele, onde a Viola fica com o poder dela lá, tentando guiar ele através de coordenadas, onde que está o alvo, onde que está a Sugar, e para ele não acertar também o Luffy ou o Law. E ele tenta lá, ele meio que visualiza com a mente dele onde que é assim. Apesar de não estar vendo o alvo em si, ele visualiza onde que é para acertar. O mais interessante é que tem um momento do capítulo que ele vê uma aura, ele consegue ver os corpos do Law, do Luffy e da Sugar desenhados, assim, como se ele estivesse vendo ali na frente deles. É muito estranho. Quando eu vi, eu pensei que a Viola tivesse colocado o olho dela, assim como ela fez com o Sanji, para ele visualizar lá o que tinha acontecido no passado, que ela tivesse colocado a mão dela no olho do Usopp para ele visualizar onde estava o inimigo mesmo, assim, para ter 100% de certeza de onde estava o inimigo. Mas depois mostrou que não, acho que ela não fez isso. Então não sei o que é aquela aura que ele viu, aquele desenho lá dos corpos do Law, do Luffy e da Sugar. Por que ele viu aquilo? Ou será que é o hack da observação que estava surgindo finalmente para o Usopp? Será que ele estava realmente ativando o hack da observação naquele momento, sem ele saber, inconscientemente? Mas o que importa é que ele conseguiu atingir a Sugar, assim, não atingir de fato, né? Aquela bala especial dele se transforma na cabeça dele, como naquele capítulo que ele deixou ela desacordada, né? Inconsciente, todo mundo voltou à forma humana de novo. Ele também deixou ela inconsciente nesse capítulo usando
basicamente o mesmo golpe, só que de uma maneira dessa vez pensada e com estratégia. Enquanto os cidadãos de Dressrosa estavam indo ali em direção a todo mundo para capturar ou tentar capturar eles, né, o Kinemon, o Kanjuro, o Sop e o Riku, a Viola avisa pro Sop que deu certo o tiro dele, deu certo o plano. Enquanto isso, mostra aquela cena foda, assim, aquele quadro lá do Luffy, do Law, parado em frente ao Doflamingo, o Treble, e o Bellamy no chão, assim, já desacordado. E aí o Doflamingo até pergunta o que vocês vieram fazer aqui realmente. E o Luffy diz que veio chutar a bunda dele, e o Law a mesma coisa, e o Doflamingo diz, que decepção, né? Aquele ar arrogante, assim, meio sádico dele também. Então, pô, finalmente parece que a gente vai ter a luta que a gente tanto quer, que é do Doflamingo contra provavelmente o Lu e o Luffy junto. Não sei o que vai ser do Treble ali também. Eu pensava de que o Treble iria ir para junto da Sugar e aí ia acabar encontrando alguém, ou talvez o Sop mesmo. Mas depois desse capítulo, como a Sugar já ficou inconsciente de novo, então talvez o Treble tente enfrentar primeiro o LOL, ou o Luffy, ou os dois, e o Doflamingo fique só assistindo para ver o que acontece. Ou então talvez apareça um clone do Doflamingo de novo lá pra tentar enfrentar um deles. Então fica uma dúvida muito grande do que vai acontecer, de como vai ser essa batalha. Eu espero que no próximo capítulo já seja mostrado pelo menos o início da luta, ou então que já tenha algum flashback do Loki. Ainda não teve de fato um flashback conciso, teve só umas partezinhas ali. Mas como o Oda é muito troll, eu acho que ele não vai fazer isso. Ele vai mostrar no próximo capítulo, provavelmente, o Zoro, lá, a continuação da luta do Zoro, que também é uma parte que a gente quer ver qual vai ser a conclusão da luta. E também a parte, ou talvez a parte do Fujitora contra o Sabo, que ainda não foi mostrado. E continua o mistério, onde é que tá o Burgess? O Burgess sumiu, cara, não aparece há muito tempo já, então a gente não sabe onde ele tá, qual o objetivo dele na ilha agora, se ele tá só esperando tudo acalmar para contactar o Barba Negra e ver o que vai fazer. Então é isso, espero que tenham gostado do review. Eu peço desculpas de novo pela demora, acabou saindo muito atrasado em relação ao capítulo, mas encare isso como uma forma de se preparar para o próximo, que vai vir quarta-feira ou quinta, não sei agora, porque como teve atraso e provavelmente vai continuar tendo atraso pra gente aqui, que normalmente saía na quarta-feira e vai agora começar a sair na quinta ou na sexta, ou sabe sei lá quando. Então é isso, o capítulo foi muito foda. Deixe sua opinião aqui embaixo, diga o que achou do capítulo, quais suas opiniões, o que você acha que vai ser da batalha entre Doflamingo, Law e Luffy, e o que vai acontecer com o resto do plot de Dressrosa, essa parte do Kyrus e do Diamante inclusive, se a Rebecca vai ajudar também, se vai ficar só olhando os dois, porque o Kyrus está com uma perna só, né, mas ele continua sendo forte. E do Zoro e do Pika também, do Sabo e do Fujitora, o que vai acontecer, e se vai finalmente começar realmente a luta entre Doflamingo, Law e Luffy. Também não esquece de acessar o blog Um Pedaço, a página no Facebook, o fórum, onde a gente sempre discute o que aconteceu no capítulo e tenta fazer uma espécie de adivinhação do que vai acontecer no próximo, entre outras discussões que tem lá. Curte o vídeo se gostou também do review. E é isso aí. Obrigado por assistir até aqui, valeu e até mais!